Moto vai continuar agora comigo por uma entrevista importante também de um fato que está aí repercutindo nas redes sociais com muita desinformação, por isso a gente faz aqui prestação de serviço também. O Hospital Albert Einstein divulgou agora há pouco mais um boletim com o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante de coração nesse domingo. A gente tem aí o boletim médico informando que o paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem a um transplante de coração, permanece na unidade de terapia intensiva, sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. O estado clínico estável dele e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas, assinam os médicos responsáveis. Bom, como eu dizia, muitas dúvidas surgiram sobre como é feito o direcionamento de órgãos por meio da lista. Para entender tudo, a gente fala agora com Francisco Monteiro, que é coordenador da Central de Transplantes de São Paulo. O Sakamoto participa aqui da entrevista comigo. Doutor, bem-vindo, boa noite. Bom, primeiro eu te pergunto sobre como o senhor está acompanhando, não é? Esses comentários, tanto as pessoas que estão ali parabenizando o SUS, o sistema, também algumas com críticas, né? O que está acontecendo para que essas críticas apareçam? Será que a comunicação não foi tão eficiente ao longo dos últimos anos, a população não buscou se informar de como funciona o sistema para a distribuição, né, para o transplante de órgãos? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, esclarecendo, então, o público do UOL. E a gente sempre deixa claro que a discussão ela é sempre salutar. Se, por um lado, a gente consegue explicar e a gente tem certeza que não houve nenhuma improbidade nessa distribuição de órgãos, onde o Faustão foi beneficiado com o coração desse doador, a gente sabe que a informação é muito consistente e é a melhor arma, então, para a conscientização da população e esclarecimento. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês, para a gente poder, então, estar esclarecendo o que de fato acontece e o que aconteceu. Daí, então, eu me coloco à disposição para o que vocês quiserem estar questionando e a gente aqui vai tentar esclarecer numa linguagem que dê para todo mundo estar entendendo como que é o processo de doação no Brasil. Doutor, até aproveitando então, já fazendo a primeira pergunta, boa noite. Tem muita gente que acha que a doação, o processo de doação, né, a logística é uma grande fila, né, que você entra e fica lá de forma estática. E mais do que uma fila, na verdade, é um cadastro que leva em consideração vários fatores para dar um posicionamento na fila, um posicionamento de espera, digamos assim. Depende da gravidade do caso, depende de localização. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Exatamente, Sakamoto. A sua pergunta é extremamente pertinente e uma primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o cadastro técnico único, ou a fila do SUS, como ela é conhecida. Nessa fila, fica claro e fica estabelecido que o paciente que foi avaliado por uma equipe de transplante, essa equipe ela tem que ser cadastrada pelo SNT, está apta a essa função. Se ele tiver indicação de transplante, a equipe é responsável por colocá-lo nesse cadastro técnico. Agora, quando você fala em distribuição, pela dinâmica de processo, pelo tamanho que o Brasil essa distribuição ela é regionalizada, ou seja, ela vai primeiro beneficiar aqueles pacientes que estão aguardando no estado onde o doador foi viabilizado. Daí, cada estado tem uma central estadual de transplantes. E ela funciona exatamente com esse conceito de gerir a lista de espera que está sob sua responsabilidade, que são os pacientes inscritos para receber um órgão no estado, no nosso caso, estado de São Paulo, e também disponibilizar para esse cadastro técnico os órgãos dos doadores que foram disponibilizados e autorizados pelos familiares. Para isso, existe um sistema informatizado de gerenciamento, que a gente chama de SIG. Esse sistema é online e é disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes para todo o território nacional. E nessa situação, quando um doador é viabilizado, os órgãos
desse doador, ele é inserido, ele é distribuído para esse cadastro técnico naquele estado onde o doador foi viabilizado. Ou seja, o programa, o SIG, ele vai inserir os dados do doador, cruzar com o cadastro técnico e selecionar os receptores que podem receber aquele órgão, ou que estão aptos a receber aquele órgão, baseado na legislação de transplantes. Basicamente isso. Essa legislação, ela vai dizer quem é o primeiro da fila, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim por diante, baseado em critérios bem estabelecidos. Por exemplo, em se tratando de coração, esses critérios de aceitabilidade, ele tem que levar em consideração, o primeiro ponto é a compatibilidade sanguínea, ou seja, não dá para eu fazer um transplante se essa pessoa tiver um sangue incompatível, ou seja, um doador que é do grupo sanguíneo B, jamais em tempo algum esse órgão vai poder ser aceito ou disponibilizado para um paciente que é do grupo sanguíneo O. Tendo em vista que um doador do grupo sanguíneo B, como é o grupo sanguíneo do Faustão, só pode beneficiar receptores do grupo sanguíneo B e do grupo sanguíneo AB. Pela legislação, primeiramente são selecionados aqueles receptores que têm a mesma igualdade ABO, ou seja, primeiro vão sair todos os pacientes do grupo sanguíneo B e depois os ABs. Além do grupo sanguíneo, da compatibilidade sanguínea, existem outros fatores, por exemplo, dados antropométricos. Como o coração é uma cirurgia ortotópica, eu vou ter que tirar o coração do receptor e colocar o coração do doador naquele mesmo local, no tórax daquele paciente. Não dá para eu colocar um coração muito grande ou um coração muito pequeno naquela cavidade. Sim. Exatamente para não causar um desbalanceamento torácico junto com o pulmão, que ali também tem que caber naquela cavidade. Doutor, Então, oi? aproveitando Pode aqui, falar. só para te fazer uma pergunta que surgiu no nosso chat, a Ana Borella pergunta que quando o médico ou a equipe médica preenche ali os dados, né, sobre a urgência, se há uma verificação, se pode haver algo nesse sentido, e aproveito para te perguntar também em específico sobre o caso do Faustão. A cirurgia demorou 2 horas e meia, é comum, é um tempo considerado baixo aí pelo menos para mim que sou leigo, né? Aí, não sei se ficou clara a sua pergunta, mas tem dois questionamentos. Um é o tempo de esfria fria do órgão, ou seja, esse tempo máximo que eu tenho que tirar o coração do receptor e colocar no peito eu tenho que tirar o coração do doador e colocar no peito do receptor. Esse tempo, de preferência, não deve ultrapassar 4 horas. Outra coisa é a cirurgia em si no meu receptor. Isso a equipe ela é capaz e ela pode dizer que esse tempo de 2 horas e meia ou de 3 horas depende muito de alguma intercorrência durante aquele ato cirúrgico. Tá? Então, daí, como o tempo de isquemia fria do coração é um tempo que pode ir até 4 horas, a regionalização da distribuição desse órgão preferencialmente é utilizada. Isso também faz com que um outro estado que não tem aquela modalidade de transplante ou aquele coração que poderia ser utilizado, mas não tem equipe de transplante naquele estado, aquele órgão vai ser disponibilizado para a Central Nacional para ser, então, distribuído em outros estados que estejam próximos e que possam ir até lá, captar esse coração e trazer para o seu estado e transplantar, respeitando o tempo de isquemia máxima de 4 horas, por exemplo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Aí, só a pergunta da Ana aqui, que ela tinha perguntado sobre se há ali uma verificação, uma checagem dos dados que são fornecidos pela equipe médica, né, sobre o estado de saúde e urgência do transplante. Exatamente. O que é que acontece? Para eu dizer que um paciente é priorizado, ele urgentemente de um transplante, isso é estabelecido em legislação, a equipe sabe que tem que seguir o que está lá, o que é determinado pela legislação e priorizar esse paciente.
Caso a equipe tenha dúvida nessa realização dessa priorização ou não está claro, o paciente não preenche cabalmente todos aqueles critérios descritos, a equipe pode, então, submeter à apreciação da Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica é um colegiado de equipes, de membros de equipes com conhecimento suficiente e expertise e know-how para poder, então, avaliar aquele caso e aí votar e deferir ou indeferir aquela situação solicitada pela equipe. Nesse caso específico, o paciente será priorizado por um critério que é descrito em legislação, que é aquele paciente priorizado, autorizado pela Câmara Técnica. Além disso, a equipe priorizando um paciente, portanto, ele passando a ocupar as primeiras posições da lista de um determinado doador, em ocorrendo o transplante, no pós-transplante, toda a documentação é enviada para a auditoria na central de transplantes. Essa auditoria também é feita por membros desse colegiado, dessa Câmara Técnica, que vai avaliar se aquele paciente realmente, de fato, preencheu os critérios para ser priorizado. Então, o sistema ele é claro o suficiente e ocorre de maneira transparente, seguindo a legislação estabelecida. Então, não tenha dúvida que, de uma maneira ou de outra, o caso tem que estar certinho, bonitinho, como é seguida a legislação, porque senão essa equipe ela pode, inclusive, perante ao Conselho de Medicina, perante ao Sistema Nacional de Transplantes, prestar conta daquela situação que ela realmente não cumpriu. Então, não tenha dúvida que o sistema ele é extremamente eficaz nesse ponto de beneficiar o paciente que precisa ser transplantado o quanto antes, como também cobrar da responsabilidade da equipe que tudo aquilo foi feito de acordo com o que é estabelecido no momento. Tá. Uma última pergunta, então, sobre o coração. O senhor falou aí que tem pouco tempo para fazer, desde a retirada do órgão, né, do corpo do paciente, que é o doador, até o transplante no receptor. Sendo assim, é difícil fazer esse movimento de levar de outro estado, né? O coração, por exemplo, que foi utilizado na cirurgia do Fausto Silva, ele saiu do estado de São Paulo, de qual região? Então, existe uma necessidade, uma obrigatoriedade da legislação, desculpa estar fazendo esse comentário, em manter o sigilo para que o doador não conheça o receptor e vice-versa. Então, isso, tanto a organização de procura de órgão, que é quem viabiliza doador no estado de São Paulo, quanto a Central de Transplantes de São Paulo, não pode, de maneira nenhuma, estar divulgando esses dados porque eles são sigilosos. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso te dizer é que a Central de Transplantes disponibiliza transporte terrestre para as equipes, então, fora do município de São Paulo, está realizando a captação de órgãos. Se o transporte terrestre for suficientemente rápido para poder respeitar o tempo de isquemia fria de cada órgão, ele pode ser utilizado. Se não, São Paulo conta com a polícia, com o apoio da Polícia Militar, conta com o apoio da Polícia Civil e, juntamente com o Sistema Nacional de Transplantes, conta com o apoio da FAB e também de voos de carreira, como a Latam, a Gol e a Azul. Tanto por via aérea ou por via terrestre, existem alternativas para que, então, um coração, por exemplo, seja transladado de um município de São Paulo para outro, ou então de um outro estado para o estado de São Paulo, ou seja, vem de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, ou então de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ou então do Paraná. Existe essa possibilidade e a disponibilização de malha aérea, quer seja compactuada
ou até mesmo privada, para estar, então, transladando equipe e órgãos para que, então, um paciente seja beneficiado e seja devolvido para a sociedade com qualidade de vida. Eu acho que o termo lista, né, ele é bem mais eficiente, né, porque a fila realmente dá uma ideia de que é quem chegar por último vai lá para o fim da fila, né? A lista é uma lista que leva em conta vários critérios, talvez seja uma forma de começar a colocar no imaginário das pessoas como realmente funciona. E esse é um momento importante também, porque muitas pessoas ainda não se declararam doadoras e podem aí aproveitar esse momento de divulgação desses fatos para que façam isso também é importante, né, doutor Francisco? Exatamente, Diego. Pegando o gancho do seu comentário, a, existe o cadastro técnico, que ele é nacional, e existe a lista, que é única para cada doador, para cada órgão de doador disponibilizado, que também é única. Agora, depois que eu faço essa seleção de receptores para cada órgão doado de um referido doador, ela é muito mais restrita do que o meu cadastro técnico, tendo em vista que existem critérios estabelecidos por legislação que têm que ser seguidos. Então, isso é um ponto que a gente sempre reforça e eu agradeço muito a estar aqui com vocês para estar, então, esclarecendo esse ponto. Quanto à doação, não resta dúvida que a imprensa tem um papel primordial, e a mídia, em outras palavras, em estar divulgando, de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista que a doação ela é consentida, ou seja, existe a necessidade da autorização familiar ou de parentes de primeiro ou de segundo grau para que a doação ocorra, nada mais justo do que aquele que tem a intenção de doar conversar com seus familiares sobre o assunto, tendo em vista que, no momento de uma doação, a família vai ser, então, acolhida, esclarecida sobre a morte encefálica daquele potencial do seu ente querido, e aí, então, disponibilizar para ela a opção dos órgãos daquele potencial doador serem utilizados. Se houve já esse diálogo, facilita sobremaneira, então, a decisão da família em doar órgãos do seu familiar. Tá certo. Doutor Francisco, obrigado, viu, por trazer todas essas informações aqui para o nosso público. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho aí e viva o nosso SUS, né? A gente agradece a participação e ficamos aqui, então, à disposição para o que vocês acharem necessário.